dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história interessante da internet. Aleluia! Tem alguns desses saindo todos ao mesmo tempo, né? Coisa boa, eu gosto. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Ender Darling e a bruxaria na internet. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos. Eu faço esses vídeos por entretenimento e por motivos educacionais. Nesse caso. Para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos, eu também queria dizer que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ossos humanos e sobre cemitérios, ok? Eu também queria saber o que vocês acham da minha maquiagem. Vamos lá então. Quando eu estava pesquisando algumas histórias para complementar um pouquinho o nosso especial de Halloween e ter algumas coisas, alguns videozinhos um pouquinho mais curtos para encher linguiça, como também umas histórias bem interessantes entre os casos criminais mais longos, sabe? Eu encontrei essa história que eu achei fascinante, que aconteceu em 2015. No início do ano de 2015, um grupo secreto no Facebook chamado The Queer Witch Collective foi criado. The Queer Witch Collective significa o coletivo das bruxas queer. Queer é uma palavra que eles usam, que se usam muito para os LGBT, AQ+, e etc. E todas as pessoas nesse meio. Mas é para qualquer bruxa que quisesse participar, é claro. Esse grupo falava sobre inclusão, diversidade no meio da bruxaria e envolvia regras muito boas, regras muito importantes, como não questionar as práticas nem a cultura de outros membros do grupo, não menosprezar outras culturas, esse tipo de coisa. Eles levavam muito a sério o respeito. Respeite a identidade, respeite a religião da bruxa próxima de você. O principal objetivo dessas regras era não menosprezar, principalmente bruxas negras, bruxas de cor, bruxas de outras nacionalidades que praticavam rituais de origem africana, de origem asiática e esse tipo de coisa, assim como bruxas de outros continentes marginalizados no geral. O importante aqui era proteger essas pessoas. Não só isso, como também as bruxas não binárias, as bruxas transexuais e todas essas pessoas que também sofriam algum tipo de preconceito. Já no mundo normal, imagine entre as suas colegas bruxas, sabe? Então, esse grupo tava aí pra proteger todo mundo, ajudar todo mundo. Quem quisesse conversar sobre bruxaria, sobre meios de comprar o que era necessário pra sua bruxaria, esse tipo de coisa, conversava ali no The Queer Witch Collective. E tava dando tudo certo, mas era isso que eu queria dizer, assim, vamos lembrar aqui que essas regras existiam pra proteger essas pessoas e as suas práticas, que muitas vezes envolviam sacrifícios de animais, oferendas, bebidas alcoólicas, ervas, drogas alucinógenas. Alucinógenos costumam ser uma coisa mais da América Latina, não sei se vocês sabem disso. É pra proteger essas pessoas porque elas não sejam ridicularizadas nem menosprezadas pelo uso dessas coisas na sua religião. Bom, mas todo mundo sabe que é muito difícil controlar uma comunidade inteira de pessoas, mesmo na internet, mesmo tentando controlar um espacinho, uma paginazinha na internet. Se você estivesse perguntando o que tem na palma da minha mão, é batom. E é difícil também quando uma página fala sobre coisas como religião, né, culturas, animais, crenças, né? Muitas dessas religiões se envolviam sacrifícios com animais. Então não demorou muito tempo para as coisas saírem de controle. No dia 8 de dezembro de 2015, uma bruxa chamada Ender Darling se identificava como não binária, mas ela usa termos femininos, acredito eu. Se eu estiver errada, podem me corrigir, mas acredito que ela prefira termos femininos, mas ela é não binária. E ela fez um post meio estranho. Ela dizia que bem perto de onde ela mora existe um cemitério antigo conhecido como Poor's Man Cemetery, que significa o cemitério do homem pobre. O cemitério é chamado assim porque ele fica numa área propensa a alagamentos e quem tem dinheiro pode pagar para ser enterrado em uma gaveta. Então numa área mais alta, em gavetas, e não no chão realmente, porque quando alaga os corpos meio que ficam revirados naquele cemitério, né? E as lápides também saem do lugar, saem da terra. Então, quando tem enchente,
quem não pode pagar por uma gaveta acaba sofrendo aí esse perigo de ter um membro da família levado na água, levado pelas águas. Quando chove, então, muitos ossos simplesmente acabam saindo dos túmulos e vão parar no lixo. Ou no meio da rua, e aí vão parar no lixo. A Ender Darling, então, disse que ela pegava esses ossos do meio da rua pra usar nos rituais, nos feitiços dela. Ossos humanos. E ela usava nas suas práticas de bruxaria, e aí ela terminou o post dizendo que ela gostaria de vender alguns desses, porque ela encontra muitos, e que ela tem muitos, ela usa os ossos humanos nos seus rituais, e que sempre sobram, e ela sempre encontra muitos, então ela pergunta se alguém quer comprar ossos humanos dela. Ela disse que não cobra pelos ossos, só pelo envio. Ela disse, você vê aí quanto custa pra enviar pra sua cidade, e eu mando pra sua cidade. Ossos humanos. Como vocês devem imaginar, muita gente ficou bem desconfortável com essa história, né? Vieram perguntar se aquilo era ético, vieram perguntar se era contra a lei onde ela vivia, porque existem leis sobre roubar ossos humanos. E se ela honrava os espíritos dos ossos, os espíritos de quem eram esses ossos nessas pessoas, se ela honrava, se ela agradecia por essas oferendas. E ela disse que sim. Ela disse que não era contra a lei onde ela vivia e que ela sempre levava bebidas, mel e flores e deixava tudo perto do cemitério onde ela conseguia os ossos como oferenda a esses espíritos. Então ela acreditava que estava tudo bem. Ela também disse que nunca foi assombrada nem nada disso, então ela acha que estava funcionando. Mas muita gente apareceu dizendo que primeiramente, não tem muitas religiões que a gente chama de bruxaria, né, que permitem que ossos de pessoas que você não conhece sejam usados por você nos seus rituais. Muitas religiões, existem sim religiões que usam ossos humanos, mas da sua maioria são ossos de pessoas da sua família, pessoas que permitem em vida que você faça isso depois, e raramente ossos de pessoas desconhecidas, assim, justamente por essa implicação aí espiritual de você estar usando o corpo de uma pessoa que não te deu permissão do uso desse corpo. Agora, vocês lembram das regras que eu mencionei antes, que existiam no The Queer Witch Collective, de que as bruxas não deveriam questionar nem insultar a religião umas das outras? Vamos pensar nisso um pouquinho, né? As moderadoras decidiram que não tinha problema com o que ela estava fazendo, que aquilo não era errado e que todos os outros membros não deviam se meter nisso. E pronto! O que foi um erro bem grande quando todas as novas coisas começaram a surgir, novas informações sobre a Ender Darling começaram a surgir. E essas moderadoras, mesmo assim, não voltavam atrás nessa decisão de que tava tudo bem e vamos parar de falar disso. Por quê, né? O que aconteceu? O verdadeiro nome desse cemitério onde ela conseguia esses ossos era Holt Cemetery, e grande parte das pessoas enterradas naquele cemitério eram pessoas negras, pessoas marginalizadas. E aí que a coisa fica feia, porque ela está roubando ossos humanos, ela está roubando ossos de pessoas negras. Eles estavam falando, não basta serem pessoas pobres, porque ela sabia que eram pessoas pobres, pessoas marginalizadas que não tinham dinheiro pra comprar uma gaveta pra passar o resto da vida, quer dizer, o resto da morte. E aí a pessoa foi enterrada lá, já um lugar que não era bom, e ela vai lá e rouba o negócio ainda, os ossos dessas pessoas. E aí muita gente falou que sim, envolvia um pouco de racismo nisso tudo. Agora, eu não tenho como falar isso, porque não só eu não sou negra, como os ossos de ninguém da minha família nunca foram roubados. E eu espero que nunca seja. Então, eu não tenho como dizer se é racismo ou não, mas se as pessoas negras estavam dizendo que sim, vamos assumir que sim. As bruxas negras presentes no grupo protestaram contra isso, porque as regras, né, estavam aí para proteger as minorias. E com minorias, a gente também tá falando de raça, né? E aí, cadê as moderadoras? Como eu disse, elas estavam dizendo que não tinha problema. Não tinha problema. Elas estavam com vergonha de voltar atrás e de admitir o seu erro, então elas limparam o grupo e recomeçaram do zero. Sim. Elas simplesmente removeram todas as pessoas do grupo e disseram, a gente vai olhar um por um e ver quem entra e ver quem não entra.
Posso dizer agora que muita gente nem queria voltar depois disso, né? Um dos membros do grupo, antes de rolar essa limpa no grupo, tirou um print do post da Ender Darling e publicou no seu próprio Facebook para avisar os moradores de Nova Orleans, onde ela morava, que aquilo estava acontecendo no Holt Cemetery, que tinha alguém roubando ossos do Holt Cemetery sem permissão. E aí esse post bombou, muitas pessoas começaram a prestar atenção nessa história. Ela também contactou a polícia e uma investigação começou, mas não... demorou um pouco para as coisas realmente andarem nessa investigação de roubo de ossos. Muitos sites de imprensa começaram também a publicar essa história, inclusive jornais da TV local começaram a publicar algumas reportagens sobre isso. O pessoal começou a ficar bem revoltado com essa história. No dia 17 de dezembro, a história foi para outra rede social, o Tumblr. Negócio ficou mais obscuro. Um usuário encontrou a conta da Ender Darling, que era Little Fucking Monster, e publicou que ela estava roubando ossos humanos. Algumas pessoas levaram a sério, outras transformaram em meme, muitas piadas foram feitas, porque é assim que a nossa geração lida com esse tipo de problema, né? A gente faz piadas das coisas. A maioria das piadas era tipo, Ender Darling, sai correndo com ossos humanos. Era esse tipo de coisa. Ender Darling ficou bem incomodada com esses comentários e com essas piadas. Ela deletou a sua conta e criou uma nova, Fucking Ethan. E ela também saiu do grupo do Facebook. Sim. Bom, nessa conta nova do Tumblr, ela postou um textão sobre o fato dela não estar cavando covas. Esses ossos simplesmente surgem da terra quando tem uma enchente. Ela vai lá e pega. Não pega então, querida. Deixa lá. Ela pensa que é um presente da natureza? Ela também disse que os seus costumes, a sua bruxaria vinha de religiões nativo-americanas, mas não citou quais eram. E especialistas já fizeram alguns artigos sobre ela, sobre bruxaria e sobre o que ela pratica e disseram que provavelmente não existem. Não existem religiões que permitam que você pegue ossos de pessoas que você não conhece. Mas e aquela investigação policial, né, que tava rolando? Olha só. Existem, sim, maneiras éticas de se vender e comprar ossos humanos. Existem pessoas que colecionam ossos humanos. Museus existem, universidades existem, laboratórios que estudam ossos humanos, estudam partes humanas, corpos humanos. E sim, existe um comércio ali dessas coisas, né? Isso sem falar no mercado negro, mas a gente não tá falando do mercado negro, a gente tá falando de meios legais, sim, de conseguir essas coisas. Então, sim, o mercado existe, mas... como vocês devem imaginar, ele é bem delicado, bem regulamentado e não envolve roubar ossos que simplesmente aparecem depois de uma enchente num cemitério. No dia 22 de janeiro de 2016, a casa da Ender Darling foi vasculhada pela polícia e ela não teve uma atitude muito boa também. Ela meio que tratou eles com sarcasmo, com desdém. Falou, pega, deve ter ossos humanos ali, vocês querem ver, tem... osso pra tudo que é lado. Bom, 11 ossos e 4 dentes humanos foram encontrados, assim como um pouco de maconha, e os ossos foram testados para confirmar que eram humanos, e eram sim ossos humanos. Depois disso, ela se mudou para Tampa, no estado da Flórida, para se proteger e para proteger a sua filha. Até agora a gente não sabia que ela tinha uma filha, mas aparentemente as pessoas estavam também maltratando a filha dela por causa de todo esse caso que aconteceu. Então ela se mudou com a filha. No dia 15 de julho de 2016, ela foi presa e interrogada. Alguns sites dizem que ela mencionou ter levado ossos de outros cemitérios, também de outros estados, que ela pegou ossos de outros lugares para levar para casa, mas isso não foi investigado. Devem ter achado que ela estava mentindo, porque eu vi isso em poucos lugares. Então talvez a polícia achasse que era mentira, ou que era brincadeira, ou é só fofoca de alguém mesmo. No dia 9 de setembro, ela se declarou culpada por roubo e posse de maconha. Ela foi liberada naquele mesmo dia, já que ela havia ficado esse tempo todo, esses meses, desde que ela foi presa e interrogada, do dia 15 de julho até o dia 9 de setembro, ela ficou presa. Então ela foi liberada naquele mesmo dia. Foi isso. Ela tá aí, tá viva, tá livre até hoje. Uma lei foi criada no estado da Louisiana que garante penas rigorosas para quem trafica e rouba ossos humanos, graças a essa história, acredite ou não. Uma lei foi criada. Não roubem ossos humanos, pessoal. Não roubem coisas dos mortos. Pior que roubar dos vivos. Não rouba dos mortos. Mas é isso, pessoal. Essa é a história da bruxa Ender
darling. É isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada, como sempre, por deixar seu like, por deixar seu comentário. Muito obrigada por se inscrever no meu canal. Todas as minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. E muito obrigada, Luísa Costa, por ser membro do meu canal. Se você que tá assistindo gostaria de ser membro desse canal, ainda dá tempo, porque tem vídeo exclusivo de Halloween só para membros do meu canal. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. Cuidem das suas crianças, não roubem os ossos das pessoas mortas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Espero que vocês tenham gostado da minha maquiagem. Eu gostei, ficou bonito. O problema é que não dá pra sorrir, porque você parece estar sempre triste, né? Olha só. E aí quando você sorri? Horroroso quando sorri. Olha que bonitinho. É um problema. Tchau.